Fala pessoal, tudo certo? De hoje quero trazer aqui para vocês as principais carreiras que você consegue atuar no buy side. Um material aqui que eu construí abordando as principais carreiras no mercado financeiro. Teve a parte 1 que a gente já falou do sell side, agora eu quero falar um pouco para vocês do buy side. Antes de começar aqui, é bacana você curte os conteúdos que a gente entrega no canal, ativa as notificações, segue o canal, deixa um comentário aí pra gente seguir entregando conteúdo bacana para vocês de forma recorrente, tá? Então, enfim, para quem não viu o sell side, vou deixar aqui em algum lugar para você conseguir acessar esse vídeo, falar um pouco aqui sobre as carreiras que você consegue trilhar no buy side do mercado financeiro. O pessoal confunde, sell side, buy side, então de forma simples você tem sell side, de sell, que é venda em inglês, ser o lado vendedor do mercado financeiro, e buy, que é compra em inglês, tá? O lado comprador do mercado financeiro. Tá? A gente vai falar de basicamente duas principais posições em que você pode atuar no buy side, são instituições compradoras de recursos, que gerem recursos em nome de terceiros. Quando a gente está falando de grana aqui, de remuneração dessas áreas, normalmente está muito atrelado à performance dos investimentos. Tá? Exemplo, tem um fundo de investimento, pode ser um fundo, sei lá, que a gente vai falar aqui de fundo de private equity, um fundo de ações, um fundo multimercado. Normalmente eu tenho duas principais fontes de remuneração. Eu tenho ali a minha taxa de administração, que é uma taxa que incide sobre o patrimônio total do fundo, certo? Então, independentemente de performance, eu vou receber um recurso por estar administrando estes recursos para os cotistas, certo? Essa é uma etapa da remuneração, e outra etapa é a taxa de performance, normalmente, que refere-se à performance do fundo comparado a um benchmark. Que é o benchmark? É uma referência de retorno. Normalmente, sei lá, em renda fixa vai ser CDI, em ações normalmente é o Ibovespa. E aí, se o fundo performa melhor que o benchmark, que seria estaria representando a média do retorno do mercado, o fundo pode cobrar uma remuneração adicional por ter entregado esse retorno acima da média. Tá? Então, normalmente é assim que determina, enfim, a remuneração de quem trabalha no buy side. E aí, quanto mais sênior você é numa instituição no buy side, mais variável vai ser a sua remuneração e mais atrelada a performance vai estar a sua remuneração. Quanto mais júnior, menos variável, vai ser mais fixo, vai ser a sua remuneração trabalhando no buy side. Começar falando de private equity. Então, o que são fundos aqui de private equity? Basicamente são fundos que compram participação em outras empresas visando normalmente fazer duas coisas, tá? Primeiro, fazer crescer uma empresa e também melhorar a eficiência, melhorar a margem, melhorar retorno sobre o capital investido, dentre outros pontos, certo? Então, normalmente o fundo vai lá, compra uma parte, ou compra, sei lá, quase toda a empresa, influencia positivamente a gestão, colocando alguém no conselho, colocando algum executivo para atuar alinhado com as diretrizes do fundo. Super comum você ver profissionais aqui que trabalharam em IB migrarem para private equity. Inclusive nos Estados Unidos é super comum, antes de qualquer pessoa trabalhar em private equity, ter trabalhado em investment banking. Posições mais seniors em private equity são mais comerciais. O pessoal mais júnior vai ser mais responsável pela parte de análise. Carga horária bem exigente, talvez tão exigente quanto IB aí e Research, é uma área que você vai trabalhar bastante. E remuneração vai variar de acordo com a senioridade profissional e o tamanho do fundo, mas é muito em linha com a remuneração de IB. Tá? Então, se você colocar num ranking de média de remuneração, você teria a IB em primeiro, e bem próximo de IB você teria aí private equity. Tipo de profissional que se busca para trabalhar em private equity seria um cara ambicioso, um cara competitivo, minucioso, um cara que foca no detalhe, conhecimento prático de valuation. Então, um negócio que é importante destacar aqui nessa parte de valuation, que assim, uma coisa é você olhar para a asset, que vai ser o próximo que a gente vai olhar aqui, tá? Outra coisa é olhar para private equity. Quando você está fazendo um valuation, por exemplo, em private equity, você vai ter o acesso muito mais próximo à empresa, ao cara da operação, ao financeiro da empresa. Então, você tem acesso àquele controle interno da empresa para fazer análise. Então, você vai normalmente tem um foco muito mais na parte operacional, onde eu consigo melhorar aqui esse processo, otimizar um dia a dia da empresa para melhorar isso em termos de eficiência e conseguir fazer uma análise, por exemplo, é algo mais comum em private equity do que, por exemplo, em asset. Você vai estar lidando, sei lá, com um profissional de RI de uma empresa listada, que é uma dinâmica completamente diferente. Então é legal entender que existe essa diferença em termos de carreira. Acho que ambos dá para se aprender, mas são coisas diferentes. Portas de entrada para private equity, o cara entrar como estagiário seria uma alternativa. E o outro passo que é comum, um cara de IB movimentar para private equity. Portas de saída comuns aqui, comum um profissional crescer na empresa, passar de uma parte mais operacional e tocar mais a parte comercial, de relacionamento, de olhar, enfim,
deals novos para encarteirar no fundo, certo? E outra porta de saída comum é Asset Management, que é a outra posição que eu quero falar aqui agora para vocês. Basicamente, o que faz o profissional que atua em Asset é gestão de recursos terceiros, se dá via gestão de carteira ou gestão de fundos de investimento ou fundos de pensão e family offices. É basicamente nessas vertentes aqui que você poderia encaixar Asset Management. Normalmente quando a gente fala de asset, trabalha uma asset, é uma gestora que normalmente o foco é mais nos fundos, tá? E aí quando a gente olha para fundos de investimento, normalmente a gente divide em 3 categorias: fundo de ações, fundos multimercado e fundos de renda fixa, tá? Eu gosto de fazer o disclaimer das habilidades mais exigidas. A gente vai falar um pouco do perfil do profissional, mas acho que a habilidade em ações é muito exigido a parte prática de valuation e finanças corporativas. Em fundos multimercado, que são o que normalmente você tem uma boa parcela da carteira do fundo alocada em ativos de renda fixa e uma parcela menor alocada em derivativos, tipo de coisa, fazendo alguma estratégia de long e short, algo assim. Então, é importante você ter uma visão boa de performance de classe de ativos, uma visão mais macro, certo? E em fundos de crédito privado, foco mais em análise de crédito. Tem a figura aqui do gestor, que é o cara responsável por fazer a alocação da carteira, tomar decisão de alocação de portfólio, e ele tem o suporte dos analistas que, enfim, fazem as análises e entregam para o gestor. Normalmente um comitê é feito para tomar as decisões de alocação. Aqui uma confusão comum que acontece é o seguinte: o cara que é analista de uma asset, ele trabalha em Research Buy Side. Research Sell Side, que é o cara lá do bancão, por exemplo, numa casa de análise independente, é o que a gente falou no outro vídeo lá, que falava de sell side, certo? Carga horária bem exigente, principalmente em temporada de resultados de empresas listadas, porque penso o seguinte: eu tenho aqui as minhas empresas na carteira e aí trimestralmente eles entregam o resultado, tá? Então eu tenho que estar ali atualizando meu modelo, entendendo se a empresa está indo bem, está indo mal, para conseguir atualizar isso no meu modelo, tá? Enfim, nas minhas análises. Você tem picos de trabalho quando está em temporada de resultado. Remuneração, o que vai determinar aqui a senioridade profissional e os pontos que eu falei. Até tem outro vídeo aqui meu no YouTube rodando, que é bem legal, explicando passo a passo como é que você pode olhar. A gente inclusive faz análise de um fundo para entender de onde que vem a remuneração e dar um exemplo de um fundo que porrou em performance. Aqui é uma das poucas áreas, para a Brecht também, tá? Mas é uma das poucas áreas que você consegue ganhar mais que a IB. Tá? Na média a IB vai ganhar sempre mais, mas você pega um ano bom, fundo grande. O que eu digo um fundo grande? Pode ser lá, no mínimo 5 bi sob gestão, foco em ações do multimercado e sem rebate de taxa. O que é rebate? Um cara que colocou uma grana forte para montar o fundo e é negociado ali uma devolução na taxa de administração, por exemplo, algo assim. Se não tem isso, você pode esperar num ano muito bom de performance boa e um fundo minimamente grande, tá, em termos de porte, uma remuneração que pode ser superior à IB, tá? Você pega gestor, tem muito gestor que já enriqueceu aí bastante em assets, como colocamos aqui, remuneração, acima de 1 milhão ano, em assets maiores pode chegar a um valor muito superior a esse. Uma área que você estando aí nas posições mais top pode ganhar muito dinheiro. Personalidade, perfil analítico, pensa de maneira independente, conhecimento de prática de finanças corporativas. O que é o pensamento independente, né? Como é que você ganha dinheiro, principalmente no mercado de... Em private equity também, tá? Mas normalmente são empresas não listadas, mas no mercado de empresas listadas, enfim, que são listadas em bolsa. Como é que você ganha dinheiro nisso? Você tem que ter a tese certa e ela tem que não estar precificada ainda pelo mercado. Para você conseguir ter isso, obrigatoriamente você tem que pensar de forma independente e você tem que estar contrário ao que a maioria acha. Se o mercado achasse a mesma coisa que você acha, já estaria precificado no preço e não teria upside nenhum. Você só ganha dinheiro nesse negócio seguinte: tem que estar com uma tese correta e que o mercado não viu ainda e que perceba que vai acontecer para fechar o gap entre valor justo está olhando e preço de mercado. Tem que ter essa personalidade de pensar de forma independente. Portas de entrada: o cara que vem de estágio, está moldado pela equipe, e cara que vem de sell side para o buy side também é comum. Portas de saída comuns: normalmente o cara que está na asset tem o objetivo de virar gestor, tá? O cara que é analista lá, então ele vai crescendo. E aqui tem aquele mito, né? Aí o que mais chega para mim? Ricardo, quero fazer o CGA para entrar em asset, cara. Esquece. Você acha que vai fazer o CGA, vai passar o negócio e vai virar gestor do dia pro outro? O maior mito que existe. Qual que é o passo até alguém chegar a ser gestor? Os passos, na verdade, né? Um negócio que vai demorar bastante tempo. Você tem que entrar numa asset como analista, vai pesquisar qual analista tem CGA em asset 0, começa por aí. Aí você tem que entregar muito valor como analista. Você pega grandes gestores, todos eles foram excelentes analistas e são grandes analistas antes de virar gestor, tá? É uma etapa crucial para você chegar até lá. Se tornando um excelente analista, entregando performance, você pode ter a chance de virar um co-gestor de um fundo, certo? Performando bem, você pode talvez ter a chance de virar gestor, e o CGA lá é um detalhe regulatório para você exercer essa função.
Beleza, pessoal? Sobre buy side, é isso que eu queria trazer. Se gostaram do vídeo, não esquece de curtir, deixar um comentário. E quem quiser ter acesso a esse material em PDF completo, manda uma mensagem aqui para mim pelo WhatsApp que eu mando para você de forma gratuita, tá bom? Tamo junto, abraço, até a próxima.